gostado, né? Só um pouquinho, uns pequenos ajustes aqui, por favor. Um pequeno terremoto na imagem de vocês. Isso, agora estou com tudo em ordem aqui. Então, gente, espero que tenham gostado do som do sax soprano, que é um dos meus sax favoritos, né? Para quem já assistiu alguns dos meus vídeos, já deve lembrar que eu falei que tem uma ordem dos saxofones de minha preferência, né? O tenor, que é o cachimbão, o soprano, depois o alto, né? A flauta está ali perto do tenor e do soprano, e assim vai. Então, gente, tem muita gente... Não, Leozinho, você não chegou no final, não, Léo. Nem usei as suas flautas. Gente, patrocínio Flautas Léo Molteni. As flautas são deles, as que eu demonstrarei para vocês, ok? O Léo é meu aluno especial, mas especial porque ele é genial. Malandro, né, Leozinho? Gente, então, quero falar um pouquinho, eu falei um pouco na outra live, sobre um pouco da minha história, contei um monte de causa, né? Parecia uma tia velha contando aquelas coisas que quem me ouve às vezes pensa, mas já contou isso aí. Tá, eu comecei a tocar flauta quando eu fiz 18 anos. Meu irmão, o Roberto, logo depois, no dia que eu fiz 18 anos, eu ainda falando com ele, falou pra mim: nossa, eu nunca te dei nada, não te dei nada, escuta, vou te dar um presente. E ele me deu uma flauta doce. Doce não, doce, né? Ele me deu uma flauta doce. Essa flauta doce mudou a minha vida, tanto que ele fala até hoje, quem mudou a tua vida, não sei se para bem, para melhor ou para pior, fui eu. Mas quem eu segui essa carreira fui eu, né? Eu poderia ser um bancário aposentado. Não, a música é muita alegria. Então, gente, o que aconteceu? A flauta virou um pífaro, o pífaro uma flauta transversal, e a flauta transversal eu somei um sax soprano, depois um sax tenor, depois um sax alto, depois um uíue. O uíue eu não tenho mais, mas então virou uma coleção de sopros. Tá, por que sopros? Porque eu tentei tocar piano, lembro dessa história, não deu certo. Eu gostava da professora, não do piano. Tentei tocar harmônica, gaita de boca, saía Asa Branca, o Suzana e a música do sorveteiro, e não saía mais nada. Eu falei, não leva jeito pra música. E eu ouvia a música sempre. E até que meu irmão me deu essa flauta doce e eu entendi a lógica do instrumento. Qual é a lógica do instrumento? Um tubo maior é grave, um tubo menor é mais agudo. Pensem, um trombone, que é gigante, é super grave, né? E um apito de guarda é super agudo. Então, com patrocínio Léo Molteni, isto é uma flauta, eu esqueci o nome dela agora. Tá, é uma flauta. Essa flauta, ela tem um êmbolo, ela tem uma válvula interna que aumenta o tamanho do tubo e diminui o tamanho do tubo. Então, se eu aumento o tamanho do tubo, quando eu puxo, ela vai ficar mais grave. Se eu diminuo, ele fica mais agudo. Esse som você já deve ter ouvido em festa, né? Agradável, né? Bem legal para fazer umas brincadeiras. Criança adora. Então, repararam? Quando o tubo cresceu... Então, eu não sei qual é a origem, quando começou, mas esta, por exemplo, ela é uma flauta indígena, certo? Então, deve ter, não esta, né? Mas a ideia tem milhares de anos. Num dos vídeos sobre a história da música e dos instrumentos musicais, para quem acompanhou, mas olha lá no meu canal, não esqueçam, né, de seguir o canal, né, meu canal no YouTube, se inscrever, dar um like, né, a família agradece. Então, quando você pega uma flauta doce, olha só, sim, e gente que eu esqueça, lembrando, gente, dia 6 de abril, farei um workshop, aprenda a tocar saxofone com simplicidade. Então, esses dias eu postei um vídeo que dizia assim: a simplicidade e a facilidade de tocar saxofone. Aí um comentário de um amigo: é muito simples, muito fácil para quem toca há 30 anos. Eu diria que sim, mas para chegar nesses 30 anos não foi nada fácil, né? Só que daí a minha resposta para ele foi o seguinte: se eu tivesse tido certas orientações, eu tive um professor bom de saxofone, mas eu tivesse tido as orientações que hoje eu conheço,
eu não precisaria ter levado 30 anos para chegar onde eu estou. Entende? Então existe tudo isso, é uma coisa assim, atalhos, coisas que a gente vai pegando com a manha, com o tempo de tanto apanhar, né? De tanto apanhar você vai aprendendo algumas coisas. Mas voltando à história, então não esqueça, dia 6 de abril, um workshop que vai esclarecer muita coisa. Para você que não toca e é curioso, para você que toca e quer aperfeiçoar. Então o workshop vai funcionar, você vai ver, se inscreva, certo? Veja, se inscreva no workshop, tem o link nos meus canais, ok? Não esqueça de se inscrever. Olha só, eu mostrei a flauta em êmbolo. Quem entrou agora não viu, vou fazer mais um som agradável da flauta de êmbolo. Ó. É a mesma ideia que tem na flauta doce. Só que a flauta doce não tem um êmbolo interno. O que acontece? Eu aumento o tamanho do tubo de acordo com que eu vou fechando os buracos. Ops. Certo? Vocês perceberam então? Eu fui fechando o tubo, ele foi ficando maior, foi ficando mais grave. Foi abrindo. Deixa eu dar uma enfeitada nesse som. Olha que bonitinho. Assim até eu gostei dela. Tá? Entenderam? A sequência do tubo. Onde que foi parar essa ideia? Olha só. Quando eu larguei a flauta doce, eu comprei um pífaro Yamaha. Eu não tenho mais aqui para demonstrar para vocês. E logo em seguida eu consegui comprar minha primeira flauta transversal. Olha só. Eu deixei aqui do lado. Ó. Uma flauta chinesa de segunda, terceira categoria que não sai mais som, não tem mais som. Funciona do mesmo sistema. Eu vou fechando e ela vai ficando mais grave. Eu vou abrindo, ela vai ficando mais aguda. Essa não sai mais som, não. Não tem mais o que funcionar. Né? Ela é um objeto de decoração. Porém, eu tenho a minha flauta de trabalho. Essa daqui é a minha querida. Certo? Ela funciona, tem um som lindo. Mas o nosso caso não é falar de flautas. Então, eu fui fechando o tubo foi ficando grande, ele foi ficando mais grave, eu fui abrindo o tubo, ele foi ficando agudo. Aí nós chegamos aonde eu gostaria de chegar, depois de toda essa volta. Ao nosso querido e amado saxofone. Então, o Adolf Sax, um belga, no ano de 1850, e lá vai coquinhos e pedradas, que eu não lembro agora se é 54, 56, ele já trabalhava com manutenção e invenção de instrumentos, a família dele já fazia isso, né? E acho que por causa de coisas marciais ele resolveu inventar algo. Ele era flautista e clarinetista, e pegou e misturou todas umas ideias e conseguiu fazer o saxofone. Registrou alguns anos depois, morria de medo que roubassem a ideia dele, etc. E é um dos instrumentos assim que surgiu pronto, apesar dele dizer que eles derivam um pouco do clarinete das coisas, mas ele não teve antecessores que foram evoluindo até ele, porque ele já surgiu de metal, etc, etc. É uma história bem interessante. Você assista o meu vídeo História dos Instrumentos, História do Saxofone, ok? Então, aqui está uma flauta doce metida a besta. Eu não gosto desse termo, mas eu não consigo evitar de usá-lo. Por que eu digo isso, metida a besta? Porque ele facilita a sua vida. Lembrando aqui, quando eu toquei, olha só, eu tenho pequenos orifícios para fechar. Então é muito difícil você conseguir fazer isso, né? Assim, com uma certa precisão e velocidade. Você tem que pegar a técnica e intimidade com o instrumento, certo? Então, às vezes escapa. E tem posições que são alternadas, posições com meio buraco. Então isso precisa ter uma técnica muitíssimo mais apurada do que quando você toca um saxofone. Então, por exemplo, na flauta doce, para eu fazer um Fá sustenido, eu teria que abrir um dedo e fechar dois, mais ou menos isso. Depende. Então, qual é a ideia? Aqui eu tenho uma chave para fazer isso. Então, o saxofone, claro, assim como o clarinete, tem gente que diz, o clarinete tem muitas chaves, deve ser muito difícil.
Não, eu diria que cria uma certa dificuldade, tanto este quanto aquilo, porque antigamente as flautas e as coisas tinham menos recursos. Então o que significa ter mais recursos? Ferramentas que te ajudam a manejar, a trabalhar, a fazer funcionar, certo? Então olha só, com esses eu não tenho que me preocupar. Aonde eu pegar, eu fecho a chave. Qualquer lugar da chave que eu pegue, sai som. Eu fecho o buraco para aumentar ou diminuir o tubo, ok? Vou fazer mais um sonzinho aqui para vocês com o sax soprano, com a mesma música que eu comecei, certo? 1 segundo. Vocês perceberam como eu usei a mesma digitação o tempo todo, fechando o tubo, abrindo o tubo. Só que ele tem um recurso que faz a gente dobrar o número de notas, ok? Então, por isso que ele fica mais fácil. E as notas, que são os meio tons, pense num piano. O piano tem as teclas brancas, que são essas que eu estou usando aqui, e tem as teclas pretas. Daí ele tem recurso para isso. Em vez de usar posições alternativas tortas, ele simplifica colocando uma chave para você apertar. Em grosso modo, em resumo, seria isso, né? Então, um tubo que aumenta de tamanho e um tubo que diminui de tamanho, né? Então, dentro dessa ideia, ocorrem algumas coisas assim. Por exemplo, um piano você pode estar tocando e tomando um suco de canudinho, né? Um violino do mesmo jeito, né? Uma guitarra, você pode estar tomando uma cerveja de canudinho. Não, acho que não cai bem isso, né? Você pode fazer qualquer coisa, você pode estar tocando e falando com uma pessoa. No nosso caso aqui, não tem como. Como é que vai fazer? Então, porque você depende da boca, você depende do ar, você tem que fazer todo esse tipo de coisa, tá? Deixa eu mudar de instrumento. Então, na parte do sax, existem alguns desafios e não dificuldades. Então, porque quando eu achava impossível, por exemplo, fazer articulação. Achava impossível. Lembro bem quando eu falei com o meu primeiro professor: pô, você faz staccato nos graves? Ele olhou para assim, como um cara mais sonso do mundo, assim, mais natural. Ah, claro. Eu fiquei pensando, mas como é que ele consegue fazer isso? E ele virou para mim. Eu fiquei assim, que isso? Como é que ele conseguiu fazer isso aí tão facilmente, desse jeito? Tá, fui para casa na época só com o tenor que eu tinha, né? Eu tinha um tenor e um soprano, eu estava apaixonado pelo tenor, eu tinha um tenor com modelo estudante e tal. Gente, eu não conseguia fazer isso de maneira nenhuma, até que eu descobri a função exata e posição exata da língua. Isso demorou, porque eu não tinha um equipamento adequado, então que é uma primeira coisa que a gente deve pensar no equipamento, porque senão ele vai dificultar a sua vida, certo? Então, a parte de produção sonora é um lado, a parte de execução mecânica é outra. Então, como eu estou falando mais disso hoje, eu quero falar sobre, então, o tubo. Mas você falou que o tubo vai fechando? Sim, se vocês olharem o sax, você vai ver que apenas entortaram um tubo em formato de cachimbo. Essa é a ideia. Certo? Essa é a ideia dele. Então, porque o soprano, existe soprano curvo, que nem o Leozinho tem, que nem o Guto tem, em que ele vem até aqui e aqui ele faz o formato de cachimbo. Fica a mesma coisa que um alto, que um tenor. Assim como tem fábricas modernas ou até mais antigas que fabricavam sax alto e sax tenor retos. Mas acho que não pegou no gosto do público. Tem um timbre um pouco diferente. Legal você dar uma olhada, uma passeada no YouTube e ver saxofone retos, tenor reto, essas coisas assim, são bem interessantes. Então, é um tubo que ficou curvo, que tem os orifícios, eu não sei se conseguem enxergar aqui pela câmera,
existem buracos. Então, como eu disse, é uma flauta doce. O que acontece com essa flauta doce? Como é que você taparia? Então, olha só a questão. Eu tenho um buraco aqui embaixo. Olha o tamanho desse buraco. Só com a mão eu conseguiria tapar. Então, a genialidade foi criar chaves para isso. E mecanismos que funcionassem em lugares distantes da sua mão. Então isso começou com as flautas e os clarinetes, né? Então isso já tem algumas centenas ou milhares de anos. Não as chaves são coisas mais modernas, mas a coisa de execução com dedos e furos tem milhares de anos, né? Inclusive existiam instrumentos de palheta com índios brasileiros descobrimento do Brasil, com 1000 anos, e a pré-história. Vejam o vídeo História da Música e Instrumentos Musicais, ok? Então, eu fiz um som para vocês com a flauta de êmbolo, né? Fiz com a flauta doce uma brincadeira, fiz um tema de jazz com o sax soprano, né? Não esqueça, muita gente confunde, este é o sax soprano, esse cachimbo, que é um dos menores, é o sax alto. Então, eu vou tocar 2 pedaços de 2 músicas aqui, para isso aqui não ficar só um blá blá blá, para quem está me ouvindo aí não dizer, cara, mas o cara fala demais, etc. Eu vou falar um monte ainda, mas vou botar umas musiquinhas então para quebrar o gelo. Eu fiz um tema de jazz, olha o que eu vou fazer agora, só um pouquinho. Antes que eu comece a tocar, não esqueça, manda uma mensagem para os amigos dos amigos dos amigos dos amigos e convide 3 pessoas e peça para convidar 3 pessoas, quem sabe a minha live fica aí com milhares de pessoas. Seria bem interessante para comprar o leite das crianças. Não, quanto mais informação eu puder divulgar, gente, melhor para quem me ouve, melhor para mim, né? E eu ajudo quem está interessado na música e instrumento, ok? Vou tocar um tema do Jaco Pastorius, que é um fusion, chamado The Chicken. Apimentado, né? Então, eu só não quis fazer inteiro, porque senão eu acabo ficando 5 minutos aqui improvisando e brincando e tocando e não paro nunca mais. E daí já vou para outra e daí não falo mais nada com vocês. Então, esse foi o sax alto com tempero bem rock, né? Fusion, jazz americano, mais moderno, apesar que isso aqui é dos anos 70, 80, essa melodia, né? Jaco Pastorius, quem não conhece, um genial baixista, né? Falecido já, era muito maluco, né? Mas era um gênio musical, um dos grandes gênios.
Então, eu fiz esse tema para vocês para mostrar um pouco na verdade, um pouco da versatilidade das coisas que podem ser tocadas através do instrumento. Quem lembra na live passada, eu toquei uma bossa nova e vou fazer o mesmo agora. Então, eu consegui caminhar de um lado tempero importado e agora vou fazer uma bossa para vocês. Para variar, eu vou cair em Tom Jobim, né, que eu amo de paixão as composições dele. Eu farei Wave, espero que gostem. Perdão. Gente, só um pouquinho. Perdão, eu comecei a tocar como se eu estivesse tocando soprano e no alto é outro tom, perdão. Agora vai. Espero que tenham gostado, né? É uma das minhas músicas favoritas. Tom Jobim novamente. Então, estou falando do sopro hoje e tudo, mas é uma parte de execução do tubo, né? E na verdade eu falei do sopro do outro dia. Hoje eu quero falar um pouco dos dedos e eu quero que vocês entendam uma coisa. Então, há um grande temor normalmente quando pensam em comprar um saxofone, porque falam, não, é muito difícil, tem que respirar não sei o quê. Ah, não, é muito caro, tem que... Ah, não, os dedos, é muito ilógico. Gente, é um instrumento mais lógico, que eu diria, depois do piano. Certo? Porque o piano, você está vendo as teclas, claro, você precisa movimentar vários dedos ao mesmo tempo, independentes, etc, etc. No saxofone, o que acontece? Os dedos trabalham em conjunto. Eu não fico fazendo uma coisa com a mão direita e fazendo outra completamente diferente com a mão esquerda, entendeu? Então, é
mais simples. Mas essa jogada dos dedos é uma coisa que as pessoas ficam meio assim com temor. Não, eu não vou conseguir. Então, pense só no seguinte. Existe uma brincadeira, por exemplo, de criança que eu já vi, principalmente as meninas fazendo, que é um negócio assim, pega a mão, inverte e faz assim. Nunca viram? Então daí a pessoa diz assim pro outro, agora mexe o mindinho. O cara mexe o polegar. Não, mexe o mindinho da mão esquerda, mexe da mão direita. Ou seja, há um atrapalho na conexão neural com o terminal nervoso, blá, 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 blá. E se divertem com isso, é coisa de criança. Mas isso ocorre normalmente porque a gente não desenvolve o tato fino. O que seria o tato fino? O tato fino é o controle de cada terminal nervoso. E não só a pinça, aquele que a gente desde pequenininho já aprende a pegar na chupeta, na mamadeira, né? Apertar o seio da mãe, a coisa de criança, a garra, certo? Sempre os três ou os dois, o polegar e mais não sei o quê. Você tem que aprender a fazer certos movimentos. Então, por exemplo, tem aquele maestro João Carlos Martins, que teve problemas, né? Vários problemas, acidente, problema neurológico e tudo. Ele tem os dedos tudo travado, gente, e toca piano. Consegue ser um pianista daquela maneira, certo? Tenho alunos especiais com problemas de mecânicos na mão que conseguem tocar, certo? Tem problema facial que consegue assoprar. Então, daí vem a gente normal com choradeira, dizendo, é muito difícil. Não, é uma questão de organização, de ideias e exercícios a serem seguidos. Essa é a ideia. Quando eu toco uma frase rápida no sax, eu não fui dormir e acordei fazendo isso, óbvio, mas não precisa levar 30 anos para chegar nisso. É uma questão de treino. Só que tem a parte... Então, quando eu falo isso, tem a parte... Vamos fazer uma analogia. A parte do software e a parte do hardware. Então, se você tiver um hardware sem comando, ele não serve para nada. Se você só tiver o programa instalado e sem o software, também não serve para nada. Então, a junção das duas coisas, né? Você ligado até aqui, tendo esse comando, é uma coisa que você vai treinando. E, olha, eu andei fazendo uma pesquisa bem curta um tempo atrás para ver músicos com Alzheimer. Só vi um caso, pelo menos até onde eu pesquisei, talvez exista um outro, né? Não entendo que não é uma verdade absoluta. Um músico norte-americano com Alzheimer. Aí eu fiquei pensando, existem milhares, milhões de músicos, né? Tal. E a neurociência já fala que a música é a situação perfeita para o treinamento cerebral. Há uma tempestade entre os dois lados do cérebro, entende? Quando você ouve música, até quando você canta, quando você toca um instrumento, quando você lê, quando você toca de ouvido, então há uma conexão neural gigantesca, uma tempestade, né? Isso você acha, veja, você procure na internet sobre música e neurociência, aparece um monte de vídeos, né? Então, a ideia é o quê? Que você desenvolva seus terminais nervosos através de um instrumento. No nosso caso aqui, para os amantes de flautas e saxofones, né? Através do entendo o tubo e volto o tubo. Eu fecho e abro e fecho. Então, às vezes eu ficava admirado assim de ver alguns músicos tocando. Nossa, como é que ele consegue fazer aquilo tão rápido? E eu ia fazer e saía tudo destrambelado. Só que, olha só, eu recebi umas dicas dos meus professores, mas nenhum deles chegou para mim e me deu macetes. Olha, se você fizer tal exercício, pensando nesse terminal nervoso, e fizer isso constantemente por alguns dias, você vai ver a diferença da instalação do teu software e o desengripar, o desenferrujar do hardware. Ok? Então isso é uma coisa que tem que ser treinada. Sim, mas não é uma coisa assim, vou levar 30 anos, que nem falou meu amigo. Não, você consegue isso em pouco tempo. Claro que você precisa passar um pouco de tempo diário em cima disso para criar uma afinidade. Então, não esqueçam, dia 6 de abril eu farei um workshop específico sobre como é simples tocar saxofone, né? Aprenda a tocar saxofone com simplicidade, certo? Como tocar músicas. Eu tenho alunos iniciantes agora que fazem parte de turmas do conservatório, eu tenho alunos assim que têm aula presencial, alunos com aulas online, e eles estudando estão vendo que é possível fazer coisas mais rápido do que eles imaginavam, certo?
Por quê? Porque tem interesse em primeiro lugar, né? Não adianta você assistir um macete, olhar aqui o vídeo aula, assistir o workshop e guardar os sacos em cima do guarda-roupa até a semana que vem. Não faz mágica, né? Eu digo assim, não tem na farmácia um comprimido de saxofonol. Tome um saxofonol 500 miligramas e venha tocando. Se tivesse isso, eu teria tomado já overdose disso, né? Certo? Gente, então, não esqueçam, dia 6 de abril é um workshop específico sobre a facilidade de tocar sax. Hoje eu quero falar um pouco só dos dedos e do tubo, porque isso é uma coisa que às vezes cria muito mistério para as pessoas. Então, uma coisa que eu acho que eu não comentei nos outros vídeos, quando eu saí do banco, quando eu entrei no banco, isso em 1902, um negócio assim, o terceiro, quarto salário meu, eu fui comprar aquela flauta chinesa que eu mostrei no início da live. Sabe qual foi a primeira coisa? Eu já comentei isso em outro vídeo. Quando eu comprei, eu fui para casa sorrindo, feito um pateta. Eu não conseguia tirar um sorriso idiota da cara, mas de jeito nenhum. Lembro que tinha uma mulher no ônibus me olhando assim, e eu com aquele sorriso congelado. Mas eu chegando em casa, o que eu fiz? Peguei a flauta. Primeira coisa que eu fui olhar dentro da flauta era que mecanismo que tem ali dentro, um mecanismo alienígena, deve ser cheio daquelas pecinhas fantásticas, né, de contatos imediatos do terceiro grau. Pô, vocês não imaginam a frustração quando eu olhei e não tinha nada, era um tubo vazio. Eu falei, como assim? Pô, a flauta doce um buraco, é vazia? Como é que a flauta transversal tão mágica cria aquele som? Como é que essa coisa não tem nada dentro? É mais um tubo vazio. Então, depois que eu me habituei com essa ideia, fui descobrindo que os instrumentos de sopro são tubos. Não interessa, seja uma tuba, um clarinete, uma requinta, uma flauta igual aquela que eu mostrei para vocês, seja o sax tenor, seja lá o que for, né? Entendeu? É feito com tubo retorcido, com tamanhos de bitolas, em cônicos ou retos, entende? Para criar som. Alguns foram criados. Se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada no YouTube, Saxofobia, ou Fobia com PH no lugar do F, de um italiano, tem um vídeo maravilhoso, Saxofobia. É um vídeo curto, eu não sei se tem 10, 15 minutos. Ele é um italiano colecionador de saxofones. Gente, ele tem cada saxofone que se fica assim, da onde? Tem saxofone com 2 corpos, tem saxofone com surdina, tem saxofone com vara de trombone, tem saxofone do tamanho de geladeira, maior inclusive, tem saxofone pequenininho, do tamanho de uma flauta doce. Dê uma olhada, Saxofobia, eu não consigo lembrar o nome do italiano, certo? Só um pouquinho, gente, eu quero enxergar aqui uma coisa aqui, eu preciso também 4 horas. Ah, ok, tá todo mundo me assistindo, tá legal isso aí, hein? Sejam bem-vindos todos vocês. Olha só, eu vou tocar mais uma música para vocês agora com o sax tenor. Então, eu fiz um jazz no começo, eu fiz um fusion, aí eu fiz uma bossa nova, e agora eu vou fazer um tema do Miles Davis, que eu adoro, certo? Chama-se For. Um segundo para eu ajustar aqui o equipamento. Então, dê uma olhada, ó. Este é um sax tenor, é um cachimbão. A família tem mais ou menos 9 saxofones atualmente em uso, certo? A ideia é... Veja qual te agrada mais, isso é uma dica muito legal. O meu favorito, amado, idolatrado, salve, salve, é o sax tenor. Sou fã do Michael Brecker, sou fã do Pixinguinha, sou fã de um monte de cara, mas os tocadores de tenor, eu digo assim, esse não é o mel, este é a abelha, tem ferrão, esse é o sax.
Assim como as outras músicas, se deixar eu esqueço de vocês aqui e fico tocando, né? Espero que tenha gostado. Então este é o meu amado sax tenor. Gente, eu tenho um sax soprano Yamaha, um Custom 85Z, né? Não, EX, né? Um Custom EX. Eu tenho um sax alto Yamaha 62 e tenho um tenor Cannonball americano, que tem uma sonoridade muito agradável, né? Espero que tenham gostado. Então, pessoal, eu vou colocar meu óculos para enxergar tudo isso que vocês estão escrevendo, porque se eu ficasse a live inteira aqui, ficar refletindo algumas coisas aqui, eu não gosto de ficar aparecendo assim, tá? Então, esta é a hora fatídica, aquela hora de fazer as perguntas para o tio Raul. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira saber sobre o que eu falei? Sobre os tubos, movimento dos dedos, sobre o saxofone, sobre os estilos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estou vendo que tem bastante gente online. Tem 5 para cá, tem 8 para lá, tem mais gente ali. Muito bem, bom saber. Então, alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, né? Eu vou encerrando aqui, enquanto não aparece nada. O bom que veio o Jonathan Tari, muito bem, o Fábio, esse pessoal que gosta, o Éder, sejam todos bem-vindos, né? A Yara estava aí até agora, muito bem, pessoal, que legal. Esses são que eu estou conseguindo ver que estão online, né? Então, olha só, dia 6 de abril tem um workshop, né? Eu vou falar sobre um assunto específico. Então, você que tem curiosidade sobre música, instrumento, você que tem aprendiz, você que já desenvolveu um pouco, se inscreva. O link está na minha bio. Se inscrevam no workshop, ok? Coloque seus dados, seu nome, seu e-mail. Você receberá uma lembrança depois para não perder. Não esqueça de se inscrever, é importante, né? Aprenda a tocar saxofone com simplicidade, dia 6 de abril, certo? Deixa eu ver, Jonathan, creio que não é só observar mesmo as técnicas. Não, Jonathan, técnica é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente usa para fazer música. Tinha um pianista na cidade, pai do Paulinho e pai do Jeff Sabag, né? E esse é o Gebran Sabag. Gente, ele era genial. Genial, ele parecia o Bill Evans americano tocando assim, com um swing, uma harmonia, um jeito, né, da velha escola, assim, um fenômeno. E uma vez tocando com ele, fazendo um som com ele num lugar, e eu babando naquela maneira dele tocar, falei, seu Gebran, isso tudo que você fez aí são coisas decoradas, são clichês, são frases prontas. Ele olhou para mim e falou assim, não, Raul, se você só tocar a frase pronta e calcular de cabeça, a música vira contabilidade, ela deixa de ser música. Então, música, gente, é uma coisa pro coração, o cérebro vem em segundo lugar. Essa é a minha visão. Tem gente que toca só calculando, entende? Só pensando no que eu vou fazer. Eu acho que isso fica frio, não é legal, né? Música tem que tocar o coração, tem que ser uma coisa que emocione. A arte tem que ser assim, tem que ser uma coisa bela, né? Então a técnica é uma ferramenta. Era isso que você queria saber, Jonathan? Então, gente, dia 6 de abril, esqueci a hora, acho que é 20 horas, um workshop. Não se esqueçam de se inscrever, né? Colocar teu e-mail, tá? Para poder assistir o workshop. Como é fácil aprender. Aprenda a tocar saxofone com simplicidade. Ok, gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem vindo me assistir. Espero que tenham gostado do som, gostado dos causos e das historinhas, tá? Espero que tenham gostado. Pô, o cara tá aqui agora. Ô, Jorge, eu estou encerrando. Você quer que eu toque uma do Coltrane agora? Eu não programei os áudios aqui, vai ser um pouquinho difícil de eu fazer isso agora. Na próxima, um Coltrane para todo mundo. A Stephanie Mariano falando, o primeiro instrumento que eu aprendi foi o sax soprano, fiquei 4 anos só nele, agora estou no sax tenor, mas não consigo tirar as notas graves. O que eu posso fazer, pois já faz 5 anos e estou tentando? Esse é um dilema para todo mundo, viu, Stephanie? Então, em primeiro lugar, meu primeiro conselho seria, Stephanie, leve num bom luthier
para ver realmente se esse sax está bem regulado. Deixa eu explicar uma coisa. Então, gente, só mais um minutinho. Ó, eu ia encerrar só um pouquinho. Quando você está fechando o tubo, Stephanie, essas almofadinhas que ficam embaixo, fechando, que a gente chama de sapatilhas, elas fecham os buracos grandes para não passar ar para o tubo ficar maior. Se o teu instrumento está mal regulado ou ele tem vazamento, que a gente fala, e o luthier pode ver isso para você. Geralmente, ele, no escuro, ele enfia uma lâmpadazinha dentro do instrumento e vai fechando as chaves suavemente para ver aonde ele enxerga a luz. Então, a soma desses pequenos vazamentos ou um vazamento grande, o que acaba ocorrendo? Tem uma coisa em física que se chama a frequência que vai dentro do tubo. A frequência que vai dentro do tubo chama-se senoide. A partir do momento que ela vibra aqui, que aqui tem um som só. Um som só não, um timbre só, né? O que acaba ocorrendo? Ela, só com o corpo é que vai caracterizar o som do instrumento, vai dar personalidade. Essa senoide, então, ela vai vibrando dentro de um tubo fechado. Se houver um vazamento, ele vai sair ou mais agudo, por causa do tubo que aumentou ou diminuiu, ou mais grave. Mas se ele tiver com vazamentos, então, meu tenor, que eu comprei do Serginho faz acho que uns 10 anos, eu não tenho nem ideia de quanto tempo faz. Eu tinha um problema nos meus graves. Meu dó, si bemol, olha, não adiantava, só quando eu estava super aquecido, quando eu uma palheta super branca, uma coisa de fazer, né? E eu conseguia tocar os graves só na porrada, só naquele som de buzinão, né? Pó. Então, o que aconteceu? Eu levei num bom luthier. Esse luthier chegou no corpo, além de ele ver as chaves e se fechava um orifício direitinho, ele chegou e mudou o corpo da parte do... Deixa eu mostrar para vocês aqui no alto. Essa parte aqui do sax, ela é presa por uma tipo abraçadeira. Então, isso daqui ocorre aqui atrás também. Podem ver aonde fica, não é soldado. Ele só girou o corpo um pouco mais para cá e as chaves encaixaram completamente. De lá para cá eu consegui ter as 3 notas que eu já tinha há 7 anos, 8, 9, sofrendo com o sax tenor. Então, primeiro conselho, ver se tem vazamento. Um bom luthier, eu posso te indicar alguns que eu conheço que são maravilhosos, certo? Outra coisa é a boquilha e palheta que você usa, ver se essa combinação realmente funciona para o teu tipo de boca. Primeiro, pelo tipo de som que você gostaria de ter. Né? Aí tem uma série de dicas, um monte de coisa que eu posso te dizer, como por exemplo, quem que te agrada, porque se você quer ir para aquele lado de timbre mais escuro, abafado, mais berrado, mais agudo, etc. Então isso tem a ver muito com boquilhas e palhetas. Mas às vezes você pega uma boquilha meio aberta e põe uma palheta dura Van Doren tradicional, por exemplo, os graves tem que ser com uma boquilha fechada. Então essas receitas são assim. E em terceiro lugar, estudos específicos de nota longa e de sonoridade. Isso no curso e em alguns workshops eu falarei a respeito. Né? Então, você acha alguma matéria assim meio aleatoriamente, né, na web, mas existem estudos que você pode fazer e eu tenho algumas dicas muito boas para lhe dar, certo? Gente, espero ter ajudado um pouco, Stephanie. Qualquer coisa, me mande uma coisa em box lá e eu tento te responder mais especificamente. Encerrarei essa live, certo? Não esqueçam, dia 6. Tem mais uma pergunta aqui. Agora veio as perguntas, né, gente? Por que ouvir um som... Peraí, eu não entendi. Por que ouvir você fazer um som selvagem esses dias? Qual é o movimento para fazer isso? Tá. Existem maneiras de se expressar. Eu posso falar com vocês assim de uma maneira super baixinha e vocês não estarem ouvindo nada, como eu posso pegar e começar a aumentar o volume da minha voz e cada vez pegar e falar mais alto e vocês ficarem loucos? Tá, eu não tô louco, só para demonstrar. Eu falo assim nos instrumentos. Só que olha só, existem maneiras de assoprar com técnica avançada que eu posso fazer growling, né, rouco. É uma coisa assim, eu acho meio caído. Isso é bom para rockabilly, né? Eu posso fazer voz, que é outro timbre. Eu posso fazer uma coisa de um growling de palheta. Agora parecia uma guitarra. Então isso tudo depende
ou da maneira que eu quero me expressar. Ok, gente? Vou me despedindo. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de ir no meu canal, se inscrever no canal do YouTube, né? Se inscrevam para o workshop do dia 6 de abril. Aprenda a tocar saxofone com simplicidade. Um abraço para vocês todos e muito obrigado.